Cidadania. A gente ouve essa palavra o tempo todo, né? Mas o que ela realmente significa? A verdade é que não existe uma resposta única. A cidadania não é um conceito simples, parado no tempo. Pelo contrário, ela é o resultado de séculos e séculos de conflitos, de revoluções, de debates. Ela é uma ideia viva que sempre esteve em disputa. Então, vamos mergulhar nessa questão. O que afinal significa ser um cidadão? É simplesmente ter um documento, um passaporte? É poder votar de tempos em tempos? Ou será que é algo muito mais profundo, muito mais complexo? Para a gente entender como se pensa isso hoje, a gente precisa antes de tudo olhar para trás, para a história. E para guiar a gente nessa jornada, vamos nos basear num trabalho excelente do professor Antônio Gasparetto Júnior, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele fez um apanhado das principais ideias sobre o tema num artigo para a revista Oficina do Historiador. É a partir dessa pesquisa que a gente vai construir nosso roteiro de hoje. Bom, vamos começar então lá atrás. Quando a gente pensa em cidadania na Grécia Antiga, sabe? Vem logo aquela imagem idealizada da democracia, do povo participando. Mas a realidade, olha, era bem diferente. E principalmente era muito mais exclusiva. E para entender o porquê, a gente precisa primeiro diferenciar a cidade-estado daquela época do nosso estado-nação de hoje. É outra lógica. A economia era outra, o tamanho do território era muito menor e a própria ideia de comunidade era diferente. A cidade-estado era, na sua essência, uma comunidade de proprietários de terra. E aqui está o ponto-chave. Ser cidadão na Grécia não era um direito de todo mundo, era um privilégio. Um privilégio de pertencimento, baseado em laços de sangue e de terra. A cidadania, na prática, funcionava como um muro, separando quem estava dentro e quem estava fora da comunidade. E quem é que ficava do lado de fora desse muro? Bom, uma parte enorme da população. Mulheres, estrangeiros que moravam e trabalhavam ali, os povos que eram conquistados e, claro, os escravos. Todas essas pessoas faziam parte do dia a dia da cidade, mas eram completamente invisíveis do ponto de vista político. Agora, olha que interessante quando a gente compara o modelo grego com o romano. Enquanto a Grécia tinha essa ideia de um clube fechado, Roma tinha uma visão muito mais pragmática, mais estratégica. Uma visão que, de certa forma, até se aproxima mais da nossa concepção moderna. Para Roma, a cidadania não era um fim em si mesma, era uma ferramenta de expansão do império. Conceder o status de cidadão para as elites dos povos que eles conquistavam era uma forma super inteligente de integrar essa gente, garantir a lealdade e conseguir administrar um território que não parava de crescer. Agora a gente vai dar um salto de muitos séculos no tempo para chegar no momento que literalmente mudou as regras do jogo. A Era das Revoluções, que pegou essa ideia de cidadania e virou ela de cabeça para baixo. Olha só essa transformação da própria palavra cidadão lá na França. No começo do século XVIII, ser cidadão significava basicamente ser um morador de uma cidade. Simples assim. Mas aí, com as ideias iluministas e a Revolução Francesa, a coisa muda de figura. A palavra ganha uma carga política imensa. Ser cidadão passa a ser o oposto de ser súdito de um rei. Passa a significar ter direitos diante do Estado. E foi justamente essa nova ideia de cidadania, baseada em direitos, que um sociólogo britânico chamado G.H. Marshall tentou organizar já no século XX. Ele criou o que talvez seja um modelo mais famoso e influente para a gente entender a cidadania moderna. Para o Marshall, que analisou a história da Inglaterra, a cidadania plena foi sendo conquistada em etapas, como se fosse uma escadinha. Primeiro vieram os direitos civis, lá no século XVIII, liberdade de expressão, direito à justiça. Depois, em cima deles, foram conquistados os direitos políticos, no século XIX, como o direito de votar. E por fim, já no século XX, vieram os direitos sociais, saúde, educação, bem-estar, uma onda construindo sobre a outra. Só que, e aqui vem o pulo do gato, esse roteiro que aconteceu na Inglaterra não é uma regra universal. Na verdade, o modelo do Marshall foi muito criticado justamente por não conseguir explicar a história de vários outros países. E um dos exemplos mais claros de uma trajetória diferente é, adivinha só, o Brasil. Então vamos focar agora no caso brasileiro, porque aqui essa construção aconteceu de um jeito muito particular. Quase que de ponta cabeça, se a gente comparar com o modelo clássico. Essa frase do Aristides Lobo, que testemunhou a proclamação da República em 1889, diz tudo. Ela mostra a ausência total de participação popular num dos momentos mais importantes da nossa história. O povo não fez a República, o povo assistiu. E isso já dá uma pista de como as coisas funcionaram por aqui. Isso nos leva a um conceito central do historiador José Murilo de Carvalho, chamado estadania.
A ideia é que, no Brasil, a cidadania não foi, em geral, uma conquista da sociedade contra o Estado. Aconteceu o contrário. Os direitos foram, em grande parte, concedidos pelo Estado à sociedade. Vieram de cima para baixo. Então, lembra daquela escadinha do Marshall? Direitos civis, depois políticos, depois sociais? Pois é, aqui no Brasil a pirâmide se inverteu. Nós tivemos uma expansão enorme de direitos sociais, como as leis trabalhistas, por exemplo, que foram dadas por um governo autoritário, o de Getúlio Vargas, muito antes de termos direitos civis e políticos garantidos para todo mundo. E para complicar um pouquinho mais, o sociólogo Vanderlei Guilherme dos Santos nos deu outro conceito fundamental: a cidadania regulada. A ideia aqui é que por muito tempo no Brasil, os direitos não eram para todos. Eles estavam ligados a uma condição: ter uma profissão que fosse reconhecida e regulada pelo Estado. E a materialização disso tudo era a carteira de trabalho. Ela virou muito mais do que um simples comprovante de emprego. Era como uma certidão de nascimento cívica. Ter a carteira assinada era o que te dava acesso aos direitos. Quem estava fora do mercado formal de trabalho estava em grande parte fora da cidadania plena. Ufa! Deu para perceber como a cidadania não é uma ideia única, né? Ela é um campo de disputa, com histórias e caminhos muito diferentes. E olha, esse debate está muito longe de acabar. O Marshall foi só um ponto de partida. Vários outros pensadores trouxeram novas visões. O Bendix, por exemplo, focou na relação com a autoridade do Estado. O Putnam falou da importância de uma cultura cívica, de confiança. Já o Tilly enxergou a cidadania como uma relação, um laço específico que liga as pessoas e o governo. No fim das contas, a grande lição que fica é esta: cidadania não é um status que se alcança e pronto, acabou. Ela é um processo histórico que está o tempo todo sendo negociado, disputado, redefinido. Seja nas praças de Atenas, seja nas leis trabalhistas aqui no Brasil. Isso tudo nos joga para uma pergunta final, que fica no ar. No mundo de hoje, com globalização, com internet, com identidades digitais, o que vai significar ser cidadão amanhã? Essa ideia ainda vai estar presa às fronteiras de um país? Como a gente pode ver, o debate continua mais vivo do que nunca.